Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, nesse canal nós tratamos economia como ciência e hoje nós vamos falar do Epstein Files. Por quê? Tem muita coisa ali, mas há algo de econômico interessante ali, até para blindar vocês de potencial uso político destes e-mails. Estou falando da troca de e-mails entre Epstein e Chomsky. Léo, nunca ouvi falar nunca ouvi falar de Chomsky e Epstein eu estou ouvindo agora pelo noticiário, pelos aplicativos aí, um monte de gente falando e tal. Bem, Chomsky é uma personalidade muito importante, que tem ligações com o Brasil muito importante, ligações com o governo brasileiro, ligações com o PT, ligações com o Haddad, ligações importantes, ligações intelectuais. Ele é um intelectual, tá? E hoje nós vamos falar do teor dos e-mails em que Chomsky discute com Epstein, conversa com Epstein, por e-mails, falando que a crise grega de 2009, né, 2009 a 2013, né, o último pacote é 2012, mas 2009 a 2013, a crise da dívida grega que quase acabou com o euro, tá, que isso teria sido, na verdade, crise dos bancos privados franceses e alemães, e o Estado grego foi utilizado como, não um bode expiatório, mas o Estado grego foi penalizado e não os bancos privados. O Chomsky, intelectual de esquerda, ele tinha essa opinião. Bem, uma coisa muito importante aqui, que eu vou tratar nesse vídeo, eu peço que vocês curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membros. Isso ajuda muito o canal, deem o hype se estiver aí disponível. Inscrevam-se em todas as minhas redes sociais, o link está aí na descrição. E vamos pro vídeo. Pessoal, vocês devem ter visto, né? Muito provavelmente nesses últimos dias. E eu quero começar explicando por que eu estou falando do chamado Epstein Files. Epstein foi condenado, esteve envolvido em crimes gravíssimos e hoje é notório que ele morreu em circunstâncias um pouco controversas quando ele estava preso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das suas práticas criminosas, nem na lista dos nomes, porque não é objeto desse canal, não é o tipo de atenção que eu quero. Também não faz muito bem para as pessoas ver tudo isso. Tá? O que importa é que no âmbito das investigações conduzidas pelas autoridades americanas, o FBI e tal, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, e-mails e arquivos digitais. Tem gente que fala que foram hackers, tem gente que fala que foi o próprio FBI que conseguiu tudo. O que são esses arquivos digitais? São e-mails, troca de e-mails, vídeos e uma série de coisas que a maioria já foi tornada pública pelo FBI e tem o site onde você pode acessar. Não façam isso, pessoal, não vão atrás dessas coisas. O objetivo é saber quem está envolvido com tudo isso aí, tá? Esse, a imprensa internacional passou a dar grande destaque a esses documentos, inclusive a própria imprensa brasileira. Tá? E tem uma série de memes no X e tal, o pessoal falando, olha, teóricos da conspiração, depois da divulgação do Epstein Files. E o pessoal fazendo churrasco falando, nós estávamos sempre certos, esse tipo de coisa. Veja, por mais perturbadores, estranhos, macabros, demoníacos que muitos desses arquivos pareçam não são, são conversas privadas entre um homem importantíssimo do ramo financeiro dos Estados Unidos, que era o Epstein, com personalidades, com artistas, com empresários, com políticos, com membros da família real. Eram conversas privadas entre indivíduos que não constituem em si prova. Por que eu estou fazendo esse disclaimer? Disclaimer é fogo, hein? Disclaimer. Porque nem todo contato do Epstein está envolvido com os crimes praticados pelo Epstein, tá? Por exemplo, esse é o ponto do Chomsky. O Chomsky está, Noam Chomsky, está entre os nomes que aparecem nos arquivos, né, trocando e-mails com o Epstein. O Noam Chomsky é uma dos mais importantes intelectuais de esquerda do século XX e no século XXI. Ele é um linguista, figura central na tradição analítica, que é uma escola de filosofia de linguagem. Filosofia da linguagem ou filosofia. Ele tem influência enorme no debate político internacional. Ele tem contatos importantíssimos com a esquerda latino-americana.
o Chomsky, se eu não me engano, ele é casado com uma brasileira. O Chomsky tá velhinho, ele tem 90 e tantos anos, tá com a saúde frágil, natural para a idade dele. Mas o Chomsky sempre teve uma reputação ilibada. E até a própria direita sempre gostou dele. Né? O próprio Olavo falava bem do Chomsky, não falava mal. E sempre foi uma figura de esquerda, mais uma tradição mais de esquerda, mas nunca teve escândalos contra ele ou nada que podia ir contra a honra dele. E este vídeo dizendo que os contatos que ele teve com o Einstein não teve nada, por enquanto não se mostrou e provavelmente não vai se mostrar, nada dos contatos dele com a parte criminosa do Epstein. Tá? Ele tem o Chomsky tem influência no debate político internacional e ele demonstrou apoio público à candidatura, à pré-candidatura, né, à corrida eleitoral do Sanders nos Estados Unidos, manifestou apoio ao Haddad em 2018 e ao Lula em 2022, e ele tem relações intelectuais com o Fernando Haddad, que escreveu inclusive um livro sobre uma conversa que ele teve com o Chomsky. O livro é O Terceiro Excluído, Contribuições para uma Antropologia Dialética. O Haddad é um intelectual, né? E ele tem um livro que ele fez a partir de uma conversa que ele teve com Chomsky. Tem fotos do Haddad com Chomsky, então também não caiam nessa. Não caiam nessa que o Chomsky estava envolvido em coisas ilícitas, em coisas reprováveis, que não. As conversas que o Chomsky teve com Epstein foram sobre finanças e principalmente crise grega. Tá? Crise grega. E esse é o intuito do vídeo. Os arquivos mostram que Chomsky manteve contato regular com Epstein durante anos. A justiça seja feita. Não há absolutamente nada nesse documento que vincule as práticas criminosas do Epstein. Isto eu acabo de ler porque é um disclaimer que eu quero fazer para não jogar lama na reputação de uma pessoa que não tem problema nenhum, tá? Justiça seja feita ao Chomsky. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, é que você sabe que eu moro na Armênia e aqui chega muitas notícias da Grécia. A imprensa grega, inclusive eu vou deixar aqui na descrição, agora eu estou abrindo o artigo do jornal tovima.com. É um jornal de 1922, tá? Não é um blog da internet assim. É um jornal importante da Grécia. E ele publicou Greece mentioned over 1,000 times in Epstein Files. E são majoritariamente conversas com o Chomsky, ou o Epstein repercutindo conversas que ele teve com o Chomsky em troca de e-mail. E eu vou deixar o link na descrição, porque tem praticamente todos os prints, né, todos os arquivos da conversa do Epstein com o Chomsky sobre a crise grega de 2009 a 2013. Tá? Segundo essa reportagem, a crise não teria sido, em essência, um problema de responsabilidade fiscal grega, mas resultado da exposição de bancos europeus, principalmente franceses e alemães, a título de dívida pública grega. Quer dizer isso? O Chomsky levantou a bola para o Epstein. O Epstein parece que perguntou para o Chomsky, e o Chomsky estava falando, inclusive, contra grandes economistas internacionais, que os economistas internacionais estavam falando que, o Krugman incluso, estavam falando que o problema da dívida, da crise grega, em 2009 a 2013, que foi o período agudo que o euro quase acabou, foi por conta de responsabilidade fiscal grega. Chomsky manda um e-mail a Epstein e começa a trocar uma série de e-mails dizendo o seguinte: não, isso aí, na verdade, todo mundo sabe, é que a Grécia foi utilizada apenas como uma passagem para o resgate do sistema alemão e francês de bancos privados que tinham dívida pública grega em suas carteiras. E a Grécia quebrando, estes bancos quebrariam e o resgate do Banco Central Europeu e do FMI à Grécia, na verdade, foi para garantir o pagamento dos credores gregos e assim não quebrar os bancos franceses e alemães. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é um escândalo? Não. Quando o Krugman diz de que a responsabilidade fiscal grega causou a crise e a Grécia teria que honrar os pagamentos, esse tipo de coisa, entrar na austeridade, isso é verdade? O Krugman sabe que quem foi resgatado foram os bancos franceses e alemães? Sim, todo mundo sabe. Todo economista que se dedicou 2 minutos a isso chega a essa conclusão. Veja, a Grécia tinha uma dívida pública de 100%, praticamente, e tomava juros como juros alemães,
e na hora que deu encrenca, a Grécia não conseguiu rolar a dívida, e a maior parte dos credores gregos eram bancos europeus, em sua maioria franceses e alemães, e a Grécia declarar uma moratória seria quebrar estes bancos. Só que, veja, é um ninho de gato, né? Um ninho de rato, um ninho de gato. Mas, de fato, a Grécia precisava honrar aquela dívida. Como isso foi conduzido de uma forma muito errônea, uma forma muito errada, e o Chomsky está certo nesse ponto. Então, por que eu estou tratando disso? Eu não quero que isso vire uma teoria da conspiração, de que a elite mundial, a mesma que anda por aí com, que andava por aí com Epstein em sua ilha, foi a que quebrou a Grécia e hoje os gregos têm um padrão de vida 30% abaixo do que tinham antes da crise estourar, ou seja, a Grécia quase uns 15 anos depois, 20 exagerar, né? Uns 16 anos depois da crise começar, a Grécia, os gregos ainda vivem 30% mais pobres do que eram. Então, eu não quero, porque daqui a pouco vai chegar comunista aí, vai chegar web comunista, vai chegar trabalhista, e vai falar que, veja, nos arquivos do Epstein mostra que Chomsky admitiu que, ou mostrou que a crise grega foi criada por bancos privados para que espoliassem a fortuna dos gregos. Não, não é isso. Então, esse é o objetivo desse vídeo, mostrar que, sim, a conversa Epstein e Chomsky, a tudo indica, é verdadeira, aconteceu daquela maneira, e se você olhar a conversa, não tem nada demais. É um intelectual de esquerda, um intelectual que não é um economista, mas também não é um marqueteiro. Né? É um intelectual, é um filósofo que entende muito bem e que o que seu Chomsky tem lendo livros de economia não tem de vida. Eu não duvido isso. Seu Chomsky tem 90 e tantos anos. Então, não é porque ele não é economista, mas ele também não é um palpiteiro. Ele sabe do que ele está falando. E ele tem a opinião de que a Grécia apenas serviu como lugar de passagem para o salvamento dos bancos gregos, para o salvamento dos bancos privados alemães e franceses que tinham dívida pública grega. O argumento central é que os bancos franceses e alemães detinham grande volume de títulos gregos. E a Grécia deixar de pagar. Por quê? Como é que funciona? Os bancos franceses, né? Os bancos franceses e os bancos alemães, bancos privados, tá? Tinham dívida grega. Os gregos tinham déficits fiscais constantes, porque desde que a Grécia entrou na União Europeia, ela, na zona do euro, ela tomava dívida com juros alemão baixíssimo. E a Grécia utilizou esse dinheiro para construir a Olimpíada 2004, para construir estádio, para construir o sistema, para revitalizar o sistema de saúde pública, para welfare state, para estado de bem-estar social. Nada que gerasse aumento de produtividade. E esta produtividade é a produtividade que eu não gosto, que é a produtividade do PIB. Nada que gerasse aumento sustentado do PIB. Nada que era formação bruta de capital. E isso faz com que a quantidade de estoque da dívida cresça. Só que se o estoque cresce e a dívida cresce, a proporção de dívida é sempre PIB, dívida em porcentagem do PIB. Se meu PIB é 10 e minha dívida é 5, eu tenho uma dívida de 50%, né, do PIB. Então, se a dívida vai para 6, só que o meu PIB aumentou para 20, a minha dívida é menos, bem menos de 50% do PIB. Porque a dívida aumentou, só que o PIB dobrou. Então a dívida cai muito em relação ao PIB e é isto que importa. Beleza? Beleza. A Grécia não fez isso. A Grécia tomava a dívida muito barato e continuava rolando a dívida. A hora que um banco emprestou daqui 2 anos, a Grécia pegava, vendia outro título, colocava uns jurinhos em cima, né? Prometia uns juros em cima e pagava o outro banco. Então a Grécia só rolava a dívida e aumentava a dívida no tempo. Isso é sustentável enquanto os juros for baixo? Sim. E a Grécia pegava juros no nível alemão. E quem eram os principais compradores? Bancos privados franceses e alemães. Tá? E veja, o Chomsky sustenta que o procedimento correto, né, que é se os gregos não pudessem pagar os bancos, teria sido semelhante ao adotado dos Estados Unidos e do Reino Unido, que era resgatar os bancos franceses e os bancos alemães. Mas a escolha foi, na verdade, dar dinheiro não,
fazer uma reestruturação da crise da, é, dar dinheiro via FMI, via Banco Central, né? E que o Estado grego seria o devedor e passaria direto esse dinheiro para os bancos franceses, bancos alemães, e que eles saíssem do bololô. Entenderam? E isso é o que custou aos gregos a reestruturação do seu bem-estar social. Pensões, né, as aposentadorias foram diminuídas, uma série de funcionários públicos foram demitidos, bens do Estado foram penhorados, o que sobrou de estatais também foi vendido, uma série de coisas para que, desinvestimento, uma série de coisas para que eles pudessem honrar o parcelamento da dívida. Só que os bancos franceses e os bancos alemães saíram. E o Chomsky, ele fala que o Banco Central Europeu deveria ter adquirido os ativos problemáticos, colocado no balanço da autoridade monetária e só então lidar com a reestruturação desses ativos ao longo do tempo. No caso europeu, isso significaria uma atuação direta do Banco Central, assumindo os riscos sistêmicos e negociando de forma transparente com a Grécia, que é membro do Banco Central Europeu, que é membro da zona do euro. E veja, isso não quer dizer, de maneira alguma, que os bancos franceses e os bancos alemães sentaram numa sala de conspiração e falaram: vamos quebrar o Estado grego. Não, não foi isso. Quando esses e-mails vêm à tona, setores de esquerda e comentaristas passam a dizer que, não, veja, queriam quebrar o sistema grego. Mas não é isso. Tá? O que houve foi um problema estrutural grave. A Grécia não possui reserva soberana para. Não vamos entrar em MMT, tá? Não possui moeda soberana, reserva não, moeda. Mas acreditava-se que o Banco Central Europeu atuaria como emprestador de última instância. Que se a Grécia necessitasse, o Banco Central Europeu compraria ativos gregos e permitiria à Grécia rolar a dívida de uma determinada maneira, pelo menos para estancar e impedir a subida do spread. E aí a Grécia poderia se financiar a mercado. Mas declarações infelizes do Banco Central Europeu fizeram com que as pessoas passassem a acreditar que o Banco Central Europeu não salvaria, não socorreria a Grécia. O socorro houve de qualquer maneira. Mas se ele tivesse sido no início ou bem colocado ao mercado, não haveria a corrida pelo spread, que eu já vou explicar o que é. Nesse ponto, Chomsky está certo. O Banco Central Europeu agiu de forma errada no começo. Mas o problema é você transformar essa leitura em uma interpretação de economia baseada apenas em incentivos das grandes corporações. Havia uma série de problemas. A crise da dívida europeia, né, da Grécia, dos PIGs, né, Portugal, Itália e Grécia, mas também Irlanda foi importante, a Espanha também. Você tornar tudo isso apenas uma conspiração, ou tornar uma conspiração, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Veja, a visão do Chomsky não exclui os erros fiscais graves cometidos pela Grécia. Os erros são centrais para entender o que aconteceu. Desde a adoção do euro, a Grécia passou a financiar taxas muito próximas das alemãs durante uma década. Isso não trouxe o aumento do PIB grego. Então a Grécia só poderia continuar rolando a dívida, rolando e rolando a dívida. Só que tem um problema. A Grécia, ela faz parte da União Europeia. A Grécia trabalha com o euro. A Grécia tem seu banco central próprio, tá? Só que ele não tem capacidade monetária plena. Ele tem capacidade administrativa para os seus próprios bancos gregos, ele tem capacidade de controle bancário, ele tem capacidade também de pedir numerário, né? Que é pedir dinheiro para colocar em circulação. Não sei se a Grécia tem casa da moeda, mas também poderia ter, que é para colocar numerário, para monetizar, né? Para transformar depósito bancário em moeda corrente, via criação endógena, isso aí tudo tem. Só que as reservas e a política monetária é feita pelo Banco Central Europeu, cuja a Grécia tem parte como membro. Ou seja, a dívida grega não era externa. A dívida grega era em moeda corrente. A moeda em que a Grécia coleta seus impostos. Mas ela não tem autoridade monetária. É distinto, por exemplo, de uma crise no Equador ou no Timor-Leste, que não tem moeda própria, eles usam o dólar. Mas eles usam dólar porque eles usam de forma corrente. Eles não têm moeda própria, mas eles não têm nem capacidade de pedir numerário, esse tipo de coisa, não.
E toda a dívida do Equador, do Timor-Leste, é dívida externa. A Grécia, esse tipo de dívida é uma dívida estranha. É como se a Grécia tivesse uma dívida análoga, uma dívida metálica. A unidade de conta é deles, mas eles não conseguem produzir meio circulante, eles não conseguem monetizar a dívida, eles não conseguem. Então, a Grécia não tinha como correr para a senhoriagem. A Grécia não tinha como correr para que seu próprio Banco Central lhe financiasse durante um tempo. Então, de fato, a Grécia tinha riscos maiores do que outros países, por exemplo, o Brasil, em sua própria moeda. E isso era uma coisa que não estava bem calculado, porque o que se tinha na cabeça de quem comprava a dívida grega antes era olha, comprar da Alemanha, comprar da Grécia, comprar da Portugal, comprar de Malta, que eu nem sei se usa euro, mas o Chipre usa. É o mesmo risco. Mas não, porque o Banco Central tirou o corpo fora. Isso foi um erro que o Chomsky viu e que todo mundo viu. Esse foi um erro no começo. Na Grécia, a crise começa da seguinte forma. A crise grega começa da seguinte, a crise começa com subprime nos Estados Unidos e os americanos, eles têm o problema, eles não têm o problema de não conseguir emitir moeda, né? Eles fizeram quantitative easing, eles compraram títulos podres que pertenciam ao mercado, o Banco Central americano aumentou o balanço, transformou título podre que já era contabilizado em dinheiro, por isso que é quantitative easing, não é senhoriagem. A Inglaterra faz a mesma coisa, apesar de estar na União Europeia na época, nunca fez parte da zona do euro, e eles conseguiram sustentar os seus bancos. A Irlanda e Portugal começaram a ter problema de ter que resgatar os bancos que operavam lá, porque os seus bancos começaram a ter problemas, tá? E isso começou a afetar também o mercado de crédito e eles começaram a ter problema de rolar a dívida enquanto aumentavam também os gastos fiscais de resgate aos bancos. Na Grécia foi distinto. Na Grécia, o que aconteceu foi, se descobriu que a Grécia maquiava, fazia uma pedalada fiscal com seus números seus números fiscais, de receita, também de quantidade de dívida, uma série de coisas. Isso fez com que, antes, vamos supor que os juros, que a Selic da União Europeia, vamos supor, era 3% ao ano. Portugal, Irlanda, Espanha, todo mundo vendia título a mais ou menos 3%. A Grécia também. No momento que descobriram que a Grécia estava mentindo sobre sua saúde fiscal, os investidores, para comprar título da dívida pública grega, estavam pedindo um risco país, coisa que não existia dessa forma. Então, chegou uma hora em que, para você comprar, para a Grécia rodar sua dívida, ela tinha que pagar 10%. 3 mais 7. Os juros alemão mais 7%, que era o risco país grego, por exemplo, mas era próximo de 10%. Isso fez com que se tornasse impossível rolar a dívida. Se tornando impossível rolar a dívida, os bancos franceses e alemães, que eram os maiores credores do sistema grego, não tinham dinheiro, não iriam receber. E eles tinham uma quantidade importante de títulos gregos. Estes bancos quebrariam. E a Alemanha e a França teriam que resgatar esses bancos. Só que esses bancos quebrando, a Alemanha e a França, isso seria igual o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Inglaterra, que é o que o Chomsky está falando. Então, por que não deixaram a Grécia dar calote, renegociar a dívida, e esses títulos que agora seriam podres, o Banco Central Europeu faria quantitative easing, comprando esses títulos podres dos bancos franceses e bancos alemães, expandindo o seu balanço, e depois o Banco Central Europeu veria com a Grécia como resolver esse problema. Porque seriam títulos podres, seria quantitative easing. Não foi isso que foi feito. E achavam-se que seria isso que seria feito. Mas o Banco Central Europeu disse que não compraria dívida soberana. Quando disse isso, aí o spread grego subiu pra caramba e de fato isso quebrou a Grécia. O que o Chomsky diz? Que a União Europeia preferiu quebrar a Grécia do que a França e a Alemanha assumirem o custo fiscal de resgatar os seus próprios bancos. Chomsky está certo? Mais ou menos. Aqui nós podemos discordar. Eu não acho que tenha sido na maldade. Eu não acho que é melhor o grego do que o francês, do que o alemão, nesse tipo. Eu acho que as coisas aconteceram. As coisas aconteceram muito rápido. Uma declaração, outra, a Grécia já não conseguia rolar, e aí, se fosse o resgate dos bancos europeus
antes disso tudo acontecer, antes do spread começar, você conseguiria salvar os bancos públicos europeus e não ser um risco, os bancos privados europeus e não ser um risco sistêmico para o sistema europeu. Por quê? O que você poderia fazer? Aqui são as alternativas. As alternativas seria, você faz o seguinte, tá, Grécia, você não consegue rolar sua dívida? Eu compro a dívida dos bancos e você deu calote. E tudo bem. E agora, como é que você vai continuar rolando a sua dívida? Porque você tem outros credores. Porque o seu juros vai continuar alto, porque você deu calote. Houve a renegociação. Ou, como é que eu vou comprar esses títulos podres se eles ainda não estão em moratória? O Banco Central falando para a Grécia, né? Pensando. Como é que eu compro os seus títulos se ainda você não declarou moratória? Então eu estou monetizando sua dívida. Porque se eu começar a comprar seus títulos, eu vou expandir meu balanço. O que eu estou fazendo, Grécia? Eu estou fazendo senhoriagem. Isso seria um risco ao sistema europeu. Porque hoje é a Grécia, amanhã é a Itália, amanhã é a Espanha, depois é Portugal, França, até chegar à Alemanha. Gente, a Europa, a União Europeia, é uma economia comparável em tamanho à economia dos Estados Unidos. O sistema financeiro da Europa, da União Europeia, é comparável em tamanho ao sistema financeiro dos Estados Unidos, até porque tem os eurodólares, tem um monte de coisa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o resgate foi a priori, antes de começar a encrenca de fato. Nos Estados Unidos teve o Lehman Brothers e tal, mas antes de começar, antes de realmente ficar feio, o quantitative easing já veio. Aqui na Europa já estava passando um tempo. Você tinha realmente um risco sistêmico. A Europa realmente poderia quebrar. Então, eu entendo o que o Chomsky diz naqueles arquivos. Eu entendo naqueles e-mails. Eu entendo. Porém, não tinha o que fazer. Eu, inclusive, li e assisti o que o ministro das Finanças grego, Yannis Varoufakis, diz sobre isso aí. E ele diz que o que deveria ter sido feito do ponto de vista grego seria não pagar, tomar, fazer um calote branco, né? E o que é isso? Um calote técnico. É você chegar para os credores e falar: eu vou mudar o sistema monetário e agora é o seguinte: esses títulos da dívida pública eu vou pagar em dracmas ou eu vou pagar em euros, da forma que você preferir, só que eu vou alongar a dívida em euro. Você pode receber em títulos em dracma, que seria ou a nova moeda que a Grécia fizesse. E que isso deveria ter sido melhor para a Grécia. Isso geraria inflação, isso geraria senhoriagem, isso geraria fuga de capitais, isso geraria um monte de coisa. Porém, um ajuste por inflação às vezes é melhor aceito ao público do que você realmente cortar a pensão de 1.000 para 500 euros, por exemplo. É preferível o camarada continuar ganhando 1.000 euros, só que agora esses 1.000 euros não valem 500. Vocês entendem? Do ponto de vista de economia comportamental, gestão de política pública. Agora, isso poderia ter sido feito? Poderia, só que isso era o final do euro. Isso seria o fim do euro. Não deixariam isso acontecer. Porque se você comprou um título da dívida pública grega em euros, você cobrou 4, 5%, né? Você vai aceitar dracmas para correr para taxa de câmbio? Quanto seria essa taxa de câmbio? Também teria outra oportunidade, que seria o seguinte: nós trocamos o padrão monetário para a nova moeda grega e a Grécia, na época, o M2 grego, estava na casa de 70% do PIB. Altíssimo, tá? A Grécia estava líquida. Ou seja, 70% de todo o PIB era equivalente ao que se tinha guardado em depósito bancário, né? Em euros. O que se poderia fazer? Confiscar esses euros, transformar esses euros em reserva internacional grega e trocar por dracma. E agora a Grécia tinha 70% do seu PIB que ela poderia pagar em título da dívida em seus títulos de dívida pública. Isso causaria o quê? Isso causaria inflação no resto da Europa. Que isso seria desinvestimento. Isso causaria dinheiro líquido de alta potência no sistema europeu. E também isso quebraria a Grécia ao longo prazo, porque a Grécia não conseguiria mais se monetizar, não conseguiria mais rolar a dívida, e você teria um período de ajuste. O que seria comparável, por quê? A quebra da união monetária da União Soviética. Após o fim da União Soviética, se houve uma união monetária ainda dos estados e comunidades independentes durante 2, 3 anos. Depois disso, você teve hiperinflação em todos os países
em quase todos os países. Na Armênia teve, na Geórgia teve. Durante 2, 3 anos, por quê? Porque você está mudando o sistema. E naquela época também não tinha sistema de preços. E a Grécia sairia do sistema de preços europeu. Você geraria uma série de problemas. Seria o plano real ao contrário. Geraria também uma série de problemas e também contaminaria a Europa. O problema e o que o Chomsky também fala, e eu concordo nisso, né, nesses e-mails do Chomsky. O problema a União Europeia disse que estava resgatando a Grécia para o bem da comunidade europeia, da solidariedade europeia, esse tipo de coisa. Na verdade, não. A União Europeia estava, de fato, salvando o seu sistema financeiro. Estava salvando o seu sistema monetário. Isso é errado? Não. Poderia ter sido feito de outra maneira no início. No início dava. No início dava. No início, a Grécia, não monetização de dívida, mas o Banco Central Europeu diria o seguinte: olha, nós compraremos títulos gregos, depois nós vemos que os gregos, o FMI, a Troika, iria entrar de qualquer maneira, mas primeiro nós compramos títulos gregos, depois nós fazemos o refinanciamento com os gregos. Porque, veja, o refinanciamento com os gregos aconteceu de qualquer maneira. Para que falar, então, que não haveria ajuda no início? Porque a ideia era a preservação dos bancos, talvez, mas era a preservação também dos europeus. Uma quebra bancária do sistema financeiro europeu afetaria o mundo inteiro. Muito mais do que uma queda de 30% no bem-estar, no PIB per capita grego. É duro, mas política é política. Isso aqui é economia. Economicamente, não tinha muito o que fazer. Eram 3 coisas. Ou você faz um calote, confiscando o euro e usando como reserva internacional e também prejudicando a comunidade europeia, gerando inflação, porque você teria uma quantidade enorme de dinheiro disponível, líquido, que a Grécia tomaria, considerando que ela consegue se tomar todo, com controle de capitais, tal, mas uma boa quantidade, pelo menos metade da dívida provavelmente ela teria. E também, mas depois a Grécia não conseguiria se manter muito tempo, porque seria muito difícil você confiar na Grécia de novo. A Grécia já declarou 4, 5 calotes em dracma antes. E também você geraria um ajuste inflacionário na Grécia. Você também geraria muitos problemas sociais na Grécia. E você também teria o risco de que a Espanha fizesse isso, a Itália fizesse isso, Portugal fizesse isso, a Irlanda fizesse isso. Seria o fim do euro. E uma União Europeia forte é bom para a paz, tá, gente? Tanto que, na época, a União Europeia ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi também um símbolo político para isso. Tá? O vídeo de hoje é isso. Depois, Renato e eu faremos uma live, provavelmente, neste domingo, explicando melhor a crise grega, a crise financeira, mas eu realmente quis fazer isso aqui para falar o que está nos arquivos do Einstein sobre a crise financeira. E o Chomsky está errado, a teoria... Não, nós sabemos, quem estuda economia sabe disso. Que realmente foi para salvar bancos franceses e bancos alemães, mas no sentido porque eles tinham dívida grega. A culpa foi dos bancos, a culpa foi do sistema financeiro, a culpa foi do governo grego que deixou chegar nessa situação, a culpa foi de todo mundo. Como é que você faz uma união monetária, bicho, em que o garantidor central não te garante? Beleza, mas diga de início, para que os juros de início mostre o preço. Mas não, você fala que vai chegar na hora. Bicho, você não pode fazer uma coisa, diga de início que você não faz. Porque senão você gera tudo isso. Tá? Bem, pessoal, curtam, compartilhem, considerem tornar-se membros. Fiquem com Deus.